Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia da Vênus e a Lua está no signo de Virgem e dali ela faz uma quadratura com Marte. Então, assim, é um dia que pode ter uma certa tensão ou uma coisa das situações que já estavam resolvidas meio que tomarem outro rumo, alguém dá uma ideia diferente, né? Assim, a quadratura ela é sempre um desafio e o Marte está no signo de Gêmeos, que traz essa ideia, né, de opções, de várias coisas, de caminhos possíveis, é um signo de ar, né? Então é como se de repente você já está com uma coisa organizada e alguma pessoa aí da história fica na dúvida ou tem outra opção. Enfim, é um dia aí que as coisas vão se as possibilidades podem ir se abrindo e às vezes a gente não consegue, justamente por isso, fazer o que estava na nossa cabeça. E a vida é assim mesmo, né? A gente tem que ter essa certa maleabilidade. Tanto Virgem quanto Gêmeos são signos mutáveis, então são signos que têm essa capacidade aí de se adaptar e signos que muitas vezes estão mudando as coisas, estão ora começando de um jeito, depois começando uma outra coisa de uma outra maneira, ora continuando o que já está, enfim, tem uma ideia aí que é mais ou menos de movimento, assim, que pode ser um movimento, mas às vezes é um movimento que acaba, não é bem adiando, mas enfim, adiando alguma coisa, ou enfim, sendo sabe, uma, uma dispersão. Então, assim, respira fundo e segue em frente. Em compensação, o Sol está fazendo um aspecto com Júpiter. Júpiter é o planeta conhecido como grande benéfico. E então, por outro lado, tem esse lugar, né, do Sol que está em Escorpião, falando muito de algo que tem a ver com a nossa intimidade, com a nossa profundidade. Essa está sendo uma lunação, né, que termina quarta-feira, muito da gente com a gente mesmo e de percebendo coisas que a gente não lembrava ou da gente ou descobrindo coisas de outra história. Mas enfim, está sendo uma lunação muito íntima. E agora nesse final de lunação também. Então é meio que se fortalecer na nossa intimidade, no nosso mundo. Quando eu falo na nossa intimidade, é tipo no nosso mundo interno, em ser quem a gente é, em entender que às vezes a gente faz o nosso melhor. Todo mundo faz o melhor. A gente tem uma falsa impressão que as pessoas sempre acertam e só a gente é. Mas não é verdade, né? A gente está aqui para errar e para aprender e para descobrir e também para se divertir. Então é meio focar aí nisso e na medida do possível não, arrumar um jeito de ter prazer, de se divertir, de ver um filme, de ver uma exposição, de ir na natureza, qualquer coisa que te encha os olhos de alegria. Tá certo? Eu tô aceitando encomendas aqui pro jogo da alunação, nos favoritos tem um vídeo sobre isso. Hoje vamos nossa, já falei tudo isso, desse Zilliq Tarot. Achei que eu já tinha falado aqui. E parece que essa história dos vídeos foi momentânea, que vai dar tudo certo. Então vamos lá. Um conselho para nós. Xararam. O carro. Olha que lindo. Esse baralho é uma coisa incrível, né? Então é uma carta que fala para a gente se movimentar, para a gente pegar as rédeas aí da nossa vida e seguir. Vamos ver quem acompanha o carro. O pendurado, que tem saído aqui quase todo dia, e a justiça. Então, assim, né? Por um lado, fala da gente fazer um movimento que às vezes ele não é eterno, né? Um movimento que às vezes para e faz com que a gente reflita um pouco. Talvez pode ter a ver até com essa história dessa analogia aí sobre essa quadratura. E aí a gente tem um movimento, aí a gente para e às vezes a gente tem que parar para ajustar as coisas, para colocar as coisas na balança, para entender um pouco melhor. Essa é uma carta da justiça bem diferente. Parece que tem uma mulher aqui, não sei se isso é um sol, enfim. De qualquer forma, fala um pouco sobre isso, assim, da gente fazer um movimento, mas que às vezes a gente tem que parar, tem que ajustar as coisas e tal.
E também me dá a impressão, com esse pendurado aqui no meio, e cada carta olhando para um lado, né? Como se às vezes é isso, a gente tem que ver se a gente vai ou se a gente fica nesse lugar ainda da análise, dos cortes. Acho que de qualquer forma é um jogo que, além dele literal, né, que fala da gente se movimentar para daí dar um tempo e fazer os ajustes, como se a gente ficasse fazendo um balanço da caminhada, também me dá a sensação de às vezes a gente estar aqui e ter que decidir, sabe? Se é hora de continuar planejando, de fazer os cortes, de talvez aqui eu olho para essa mulher e me parece que ela está pegando as energias, né? Se é hora de se reabastecer ou se já é a hora de se movimentar. Então fica essa pergunta aí para você. Lembrando que nunca é bom ficar muito tempo no pendurado. Então assim, ou movimente-se ou faça esse movimento de fato de aproveitar a pausa para também se reorganizar. Tá certo, gente? É isso. Um beijo e até mais.